A Deusa Pode estar aqui hoje no Celebrar para Avançar com essa deusa maravilhosa, Amanda Santos, na Rádio Chante FM. E Amanda, nesse evento no Alto da Lagoa, eu quero te fazer algumas perguntas, né? Que tu traga essa tua vivência, essa tua história. Gratidão, né, por estar aqui com a gente. O que significa esse evento para você? Então, primeiramente, um prazer enorme, né, estar participando desse podcast que eu acompanho, né? Tá nesse evento praticamente fazer as pazes com o teu passado e olhar para o futuro, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto mulher negra, se enaltecer, se aplaudir, vibrar umas com as outras, porque, historicamente falando, por conta da nossa ancestralidade, por conta da gente meio que viver, né, para o nosso corre, enfim, a gente não se olha muito, né? Então eu acho que é meio que fazer as pazes com o nosso passado e reverenciarmos umas às outras, como a gente está fazendo agora. Com uma nova oportunidade, né? E visibilidade, né? Com certeza. Eu acho que eventos como esse fortalecem a mulher negra, faz com que ela olhe para o seu negócio de uma maneira mais acolhedora, né, uma maneira empreendedoras já somos, né, de certa forma, porque sempre tivemos que fazer um pouco a mais no instinto de sobrevivência. Sim. Mesmo, mas eu acho de fortalecer esse empreendedorismo tão rico e que as pessoas falam tão pouco, né? Com certeza. Amanda, hoje você, né, traz uma representatividade, né, para a mulher negra, uma criança também. E eu quero saber, assim, de ti, o que tu diria hoje para uma menina, né? Porque na minha época, né, eu te ver hoje, assim, é uma felicidade, né? Porque na minha época de criança, nós não víamos, né? Não tinha essa representatividade. Hoje, o que você diria para essa criança, né, que sonha em ser uma jornalista? Eu diria para ela que ela pode ser o que ela quiser, né? Eu acho que não só na tua época, mas na minha também, né? Eu acho que a gente tem mais na mesma idade, ou tu é ainda mais nova do que eu, né? Mas assim, ela pode ser o que ela quiser, porque a gente está aqui justamente para abrir portas, assim como abriram portas pra gente. Sim. Eu, como sou jornalista, na minha época era Glória Maria, e era algo muito distante. Glória Maria, fantástico, enfim, né? Então, quando eu comecei na minha profissão e que começaram a aparecer Majus, começaram a aparecer outras, eu comecei a ver que era possível e comecei a ver que eu também era referência para outras pessoas, independente da qualidade do espaço, mas o fato de eu ter voz em algum lugar mostrava para outras meninas negras que elas podiam também estudar jornalismo, fazer faculdade, enfim. E é isso que eu espero delas, né? E que eu diria para elas, sim, vocês podem ser o que vocês quiserem. Que bom. Hoje, tu é apresentadora também, né? Palestrante e comentarista, né? Isso. Hoje, como tu traz a essência feminina para os teus negócios? Porque tu é uma referência, tá ali, né? Na visibilidade. Como tu traz essa essência feminina para o empreendedorismo e para a tua carreira? Primeiro, eu comecei a valorizar as minhas dores no sentido que elas me abriam possibilidades em N sentidos, de aprendizado, de negócio, enfim, né? Como mulher solteira, por exemplo, você tem que ter muitos braços para dar conta de toda a realidade da casa. Então, eu procurei ver o que a minha voz poderia passar em termos dessa virada de chave, né? Como é que a gente consegue dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta do... Eu vou falar sobre isso. Então, isso é empreender. Dentro da questão da mulher solo, eu comecei a notar que muitas de nós, historicamente falando, dados mostram isso, né? A mulher negra é uma das mulheres, os maiores dados de mulher solteira, sim, solo, são as mulheres negras. Então, como é que eu posso contribuir para essa virada de chave? Porque eu sou uma mãe solo, que porém estou bem com essa relação bem de resolvida. Ser bem resolvida com exatamente. Isso. Então, o que eu posso trocar? Eu trouxe essa pergunta porque você traz esse arquétipo da mulher bem resolvida e também com essa aura, com essa essência feminina. E isso é desafiador trazer. É muito, porque a gente tem essa questão, né? É social isso, de o que é o correto, né? O correto é ter uma família, é ter um esposo. Sim, eu gostaria de ter uma família. Sim. No momento eu tô trabalhando e estudando bastante. Tô cocriando. Se no meio do caminho
os meus guias espirituais, os meus orixás, Deus vai colocar um parceiro, ele tem que estar à altura. Eu costumo sempre falar, né, que quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura, assim como Angela Davis dizia. Então, eu acho que a gente precisa pegar essas nossas dores, nos acolher e tornar isso, quando a gente vence, quando a gente se resolve com isso, passar para outra pessoa. Você é uma mulher preta, extremamente bonita, sensual, trabalha com a feminilidade da mulher. Você teve que descobrir isso em você para poder propagar para outra pessoa. A cura começa na gente, né? Então isso é empreender, isso é virar a chave e isso é propagar. Então eu levo isso para o jornalismo, para a comunicação, para os lugares onde eu vou. Eu sempre brinco, né? Eu precisei me acolher, me lamber primeiro, né? Para depois poder passar isso para as pessoas. Enquanto eu não fiz isso, eu consegui passar a mensagem, mas eu não toquei corações. Sim. Hoje, eu acredito que é muito importante eu te falar isso, né? A tua representatividade é muito importante, porque essa visibilidade ainda tem que crescer muito, a gente sabe, né? Mas tu traz isso de a gente olhar e falar, vai dar certo. Né? Então, olhar hoje e não ver só a Glória Maria já é um avanço, né? Claro que a gente quer muito mais, né? Mas é uma felicidade, né? Eu falo que as minhas filhas, a gente fica tudo feliz, né? Então isso é importante, porque tu traz isso. E trazer isso é uma reafirmação, né? É possível. Com certeza. Hoje nós temos Maju Coutinhos, Glória Maria é uma referência ancestral, agora já não está mais nesse plano. A gente tem aqui Carol Fernandes, em Santa Catarina. Nós temos em todo o estado já outras referências. Enfim, nós temos na ND também já referências. Eu acho que é isso que importa, sabe? A gente ter um discurso sabendo que ainda somos minoria, mas que já estamos ocupando espaço, continuarmos ocupando espaço e abrindo caminhos para dizer, vem comigo. Bora lá, né? Minoria na visibilidade, né, Amanda? Sim. Porque nós somos gigantes, mas não aparece, né? Exatamente. Então, hoje, o que tu diria desse movimento? Nós estamos no Alto da Lagoa, né? Uma representatividade aqui, Celebrar para Avançar, celebrando o Dia da Mulher Negro Latina Caribenha, né? O que tu diria? Eu vou fazer uma analogia. Desse momento. Eu vou fazer uma analogia quando você vai turistar em outra cidade, em outro país, e que você entra num lugar sagrado e que você se arrepia inteiro. Aí, ó, pra não dizer que é minha mentira, eu tô toda arrepiada. Quando você entra num lugar, e eu fico até emocionada de verdade, com tantas mulheres empoderadas, foi tão difícil as mulheres, do modo geral, chegarem a esse patamar de empoderamento, mas ainda mais difícil para mulheres pretas, maquiadas, poderosas, exuberantes, com discurso, com fundamento, com letramento e alcançando o mais alto topo, não tem como não se emocionar. Eu sinto o meu coração pulsante, eu sinto uma energia que não tenho nem como explicar, eu saio daqui me sentindo imparável. A energia da Rubi, a energia das organizadoras do evento, a energia das palestrantes, ela fica intrínseca no meu ser. Ela faz parte do meu movimento daqui pra frente, porque a gente se empodera. A gente se transmuta, né? Só no existir, é uma coisa que passa, sabe? Então, é muito mais importante do que a gente mesmo pode imaginar. Uma movimentação como essa transforma gerações, não é uma vida, nem duas vidas, nem uma família. Transforma gerações. Ai, Amanda, gratidão, tá, pela oportunidade, né, de estarmos contigo aqui e muito obrigada. Eu que agradeço, maravilhosa, e eu só quero te seguir, te enaltecer, vibrar contigo, porque que o topo seja pouco perto do sucesso que vai alcançar. É muito importante para nossa comunicação, a tua voz transborda. Você também é muito importante para nós. Nos celebrar para avançar com essa deusa maravilhosa que é a diva Djavani. Não é só ela que tem um nome diferente, eu também tenho, né? E ela que é representante do Núcleo da Mulher de Florianópolis. E hoje é um dia muito importante, principalmente eu como uma mulher negra, empreendedora, né? E eu quero saber de você, o que teu coração está sentindo, como que está sendo, quais os desafios, né? E ainda para onde podemos avançar. Ótimo, Rubi. Eu costumo dizer
que o Núcleo Mulheres do Brasil aqui de Florianópolis me trouxe exatamente essa possibilidade de cada vez mais celebrar com mulheres, Rubi, porque é uma oportunidade única não só de trazer causas, né, movimentos, mas também de poder falar sobre esse empreendedorismo, que é essa palavra tão forte sobre empoderamento, né, de fazer com que as mulheres sejam cada vez mais valorizadas e nesse momento mulheres negras, que é um desafio a mais que nós temos, né? Eu tenho um desafio a mais, Rubi, que as pessoas não me veem como uma mulher negra, não sei porquê, mas eu quero afirmar, sou mulher negra e estar dentro do Celebrar para Avançar. E tu sente isso, Giovanni? Sim. Porque assim, ó, uma questão muitas vezes é que as pessoas não nos veem, né? Não no meu caso, né? Mas existe essa questão do retinto, não retinto, e na hora do preconceito, passou das 18 horas na minha terra, no Rio Grande do Sul, é de noite. Então, não adianta, né? Você sente esse pertencimento. Sinto, total. Tanto que quando as pessoas negam, eu automaticamente vou lá e corrijo. Porque eu me reconheço, eu sou neta de tanto avós maternos quanto paternos negros, apesar de a minha mãe e a minha avó materna não serem. Então, quando eu cheguei aqui, que eu pude ocupar esse lugar e cada vez mais trazer essa representatividade e me fazer representar, trouxe essa força, como você falou, do feminino. Além do feminino, trazer essa força do feminino negro, que é o feminino ancestral, né? Exato, a ancestralidade, o pertencimento. Nós, como você falou, se eu me sinto, a gente precisa se sentir pertencente. É necessário cada vez mais. E aí eu me coloquei à disposição para estar junto com as meninas do Grupo Mulheres do Brasil. E hoje, além de estar como uma das líderes, né, eu também sou co-líder do Comitê de Igualdade Racial. Porque é essa participação que eu entendo assim, que precisa ser cada vez mais relevante. De nós, cada vez mais, buscarmos esse espaço para ocuparmos. Hoje ainda é muito desafiante, né? E essa caminhada do empreendedorismo feminino, né? Da mulher negra. Eu sei porque eu vivo isso, né, Giovanni? Então, hoje, quais são, assim, os leques? O que você me diria, assim, tipo, não, Deus, olha, calma aí que, né, a gente está trabalhando aqui, né, principalmente no estado de Santa Catarina. Eu vou te falar com toda a convicção do mundo, que é, vamos fazer e ocupar cada espaço. Eu não me abalo, apesar de eu não ter a mesma dificuldade que você. Eu tenho plena consciência que eu tenho uma dificuldadezinha menos de ocupar espaço que você. Sim. Mas eu não me deixo abater. Aonde abrem portas, aonde não abrem portas, eu vou lá e abro, eu mesma. Então hoje eu faço parte de muitos movimentos. Além do Grupo Mulheres do Brasil, eu também faço parte da Associação Comercial aqui através do Núcleo Acif Mulher. Eu faço parte da Câmara das Mulheres Administradoras. Eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu faço parte da Rede Mulher Empreendedora. Sim. Então eu não estou por acaso, porque eu abri essas portas. O núcleo é muito forte, Isso. Né? Eu vejo mais uma questão de visibilidade e oportunidade, muitas vezes, financeira. Porque portas mesmo a gente abre. A gente abre. E nós estamos presentes. E outras pessoas também abrem, né? Isso. Mas assim, do financeiro sou eu mesma que posso te falar. A gente abre esse financeiro, principalmente se tem dificuldades, é só me procurar. Eu já devo ter comentado contigo a respeito, eu tenho uma empresa que se chama Destina Finanças Empresariais e o nosso foco é exatamente esse, mostrar para a grande maioria, que é a minoria negra, mas a grande maioria de empresárias e empresários também, que é cuidando do nosso financeiro, é buscando essa educação e essa gestão financeira empresarial que a gente pode conquistar e alcançar mais espaço. Então assim, eu sei que a gente nasce sem essa educação financeira na escola, até dentro de casa mesmo, muitas vezes, mas então é buscar essas oportunidades através de capacitações. Então a Destina, que é o meu negócio, a gente trabalha com capacitações, com mentorias, com consultorias, com todo o processo de desenvolvimento para fazer com que você saiba, sendo uma empreendedora de um podcast, sendo uma empreendedora do misticismo, né? Sendo uma empreendedora que cuida da beleza, enfim, todos os segmentos. Mesmo sendo pequeno, a gente precisa cuidar do nosso financeiro, do nosso negócio. Ótimo. Hoje, como vocês trazem a essência feminina para dentro do núcleo da mulher? Sabendo que esse feminino, essa energia, é a energia que nutre aí os negócios, né? Embora a gente ande aí atrás da outra energia, mas é essa, né, que gesta e cria.
Eu acredito que é mais uma forma do acolhimento. Hoje, dentro do grupo, a gente tem um comitê chamado Comitê de Boas-Vindas e a gente busca acolher as mulheres para que elas saibam exatamente onde está e como ocupar esse espaço. Então, assim, esse feminino, ele vem a partir do momento que elas entendem qual é a participação delas dentro do grupo, porque nós temos várias causas. Sim. A gente fala sobre empreendedorismo, sim, mas a gente também fala sobre o combate ao HPV, a violência contra mulheres e meninas, a gente fala sobre a prevenção ao HPV, a gente fala sobre a igualdade e letramento racial, e a gente fala também sobre esse movimento de trazer mais mulheres para ocupar espaço, que é o Pula para 50. Sim, porque aí entra o pertencimento. Isso, perfeito. exatamente. E a gente consegue equilibrar e trabalhar esse sagrado feminino. Com certeza. Que bom. E com a tua ajuda agora, que eu tenho certeza que você vai fazer parte do nosso grupo também, vai ficar cada vez mais melhor trabalhado. Certeza. Então tá, Giovanni, muito obrigada, tá? Gratidão pela sua presença e que continuamos crescendo cada vez mais nesse núcleo maravilhoso. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, viu, Rubi? Gratidão mesmo. Tá bom. Estamos aqui com a deusa Inês. Inês, você se considera uma mulher negra? Considero. Eu tenho muito do bugre, que é o Também brasileiro. indígena, é né? o brasileiro com A nossa índio. miscigenação, né? Isso, mas tenho uma avó, que inclusive ela veio, né, com essa questão da escravatura ali. Embora o evento não seja só para mulheres, né? Mas é uma Isso, celebração a essa ancestralidade. Mas é uma mistura boa, Mas bacana. é importante a gente entender, né? Das nossas raízes, da nossa essência, da onde a gente vem. Isso. Né, Inês? Maravilhoso estar aqui, um evento incrível. Que bom. De inclusão. Que bom. Sim, com Que é o que a certeza. gente tanto busca, é o que a gente tanto quer, esse pertencimento, essa inclusão. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que e também bom. de estar te revendo, né? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente, breve, a tua trajetória, a tua história, né? Que a tua história, as histórias inspiram outras pessoas, né? A minha história é a história da mulher que ela vem do trabalho pesado e ela se encontra, de certa forma, com o autoconhecimento. Então eu venho de uma história Uma transformação. ancestral também, reparadora, e eu trabalho muito tempo, né, com serviços gerais, e lá nos serviços gerais eu tinha uma mensagem dentro de mim. Só que eu não tinha acesso muitas vezes a essa mensagem. Então eu fui estudar, fui buscar conhecimento, me tornei coach em 2000, atendi, tive uma agenda lotada, mas chegou um certo momento que eu conheci a parte ancestral. Então é ali hoje que traz o meu propósito de vida. Foi transformada pela sua própria Justamente, história. que é onde que a gente fala que o trabalho, ele antecede a nossa profissão. Sim. Então o nosso sistema todo, tudo que a gente faz, ele é a profissão ela nos encontra, não é nós que buscamos ela. Então quando eu fiz a transição pro coach e depois eu me tornei consteladora, eu percebi que era ali a missão, é onde que o propósito me encontrou, é onde que a minha alma hoje ela está alinhada com a missão, com o propósito, e hoje eu trabalho, me dedico 100% aí com o meu trabalho, com a minha missão e com a minha vida. Quero trazer uma pergunta para ti agora. Como tu traz dentro do teu trabalho a essência feminina e o equilíbrio dessa energia tão incrível que é a nossa essência? A minha essência feminina, eu busquei quando eu tive 40 anos. Aos 40 anos? Foi aos 40 anos onde que eu me senti doente, com sobrepeso, e eu estava também com as minhas relações tóxicas. Então eu não tinha amigos, eu não me encontrava feliz no meu casamento. Então foi onde que eu cheguei naquele lugar que a gente chama que é o limbo. Sim. Então nada fazia sentido, eu queria algo novo e eu sabia que eu tinha uma mensagem também. E eu então percebi que eu deveria buscar primeiro em mim. Então ali veio o processo de emagrecimento, ali veio o processo de autoimagem, ali veio o processo de me tornar feminina, porque como eu venho de uma mulher fazedora, eu dizia que as minhas mãos eram grandes, que eu tinha mãos de homens. A execução, né? Então eu Da tive que energia trazer masculina. essa questão também do feminino para quê? Para eu me tornar essa mulher De presença, de esperar. Sim, e também de se sentir amada. Agora, para se sentir amada, para me sentir merecedora,
de um homem mais leve, de um amor verdadeiro, de amizades, conexões realmente verdadeiras, né? Que é a nossa busca. Claro. Só que quando a gente está desalinhado da nossa vida, do nosso sistema, da nossa ancestralidade, a gente fica solto na Terra. Então eu sempre falava assim, que eu me sentia solta na Terra. Então quando eu vou lá, eu me conecto de volta, eu olho para quem veio antes, eu honro quem me deu a vida, e eu pego essa vida e eu percorro o meu caminho, eu digo, a vida me diz um grande sim. Certeza. Porque eu olho para trás e eu digo esse grande sim para minha vida. Honrando, né, toda essa linhagem feminina, né? Sim, é Ai, verdade. que lindo, linda a tua história. É maravilhoso. Uma história de assim, transformação, é uma né? força, é algo que vem, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Enzo, você veio eu vim de muitas doenças. E hoje eu não tenho, se eu dizer pra ti que eu tenho uma dor, eu não tenho uma dor em nada, eu tenho mais saúde de quando eu tinha 25 anos. Tá transbordando, né? Sim, Porque se curou. sim, porque essa força, Se ela acolheu, vem, se curou. ela vem de trás, ela vem das nossas ancestrais, ela vem dessa força e disso tudo que a gente representa aqui. E não tem como você seguir sozinha. Sim. E foi isso que eu entendi. Porque eu achei que eu conseguia sozinha, mas eu não consegui. Ah, que bom. Vamos todas juntas. Que bom, que bom. Fico muito feliz, viu? Gratidão, então, Obrigada, Inês. mais Deixa uma vez. seu arroba, suas redes sociais, tá? O meu Instagram é @inesmeira_a. Só entra lá que tem todas as informações. Tá bom, obrigada. Estamos direto da Casa do Alto da Lagoa, um local maravilhoso, incrível. Já chamo todas as deusas, pessoal, né, que não é daqui de Floripa, tem que conhecer, merece conhecer, tá Que bem? legal. Um espaço incrível. Hoje, trazendo um evento aqui, Celebrar para Avançar, em homenagem ao Dia da Mulher Negra, Latino e Caribenha, e americana, né? E nós estamos aqui com essa deusa maravilhosa, Oh. Michela. Nos conta, Michela. O meu coração tá assim, ó. Como é, né? Olhar assim e ver tantas mulheres, né? Tanta potência. É. Não é? Primeiro eu já quero te agradecer, né? Porque tu és uma mulher branca, trazendo, né? Essa abertura deste evento pra cá. E eu amo quando tu fala ali. Nossa, né? Eu vou deixar tu falar. Porque o mundo merece ouvir isso. É mais disso que nós precisamos. Querida, fico muito feliz, estou muito grata a Deus, ao universo, por essa experiência, esse momento, né? Como a gente precisa de momentos como esse. Como é necessário, como a gente falou ali, ocuparmos espaços e sim, se acostumem, né? Sim. Com as nossas celebrações, se acostumem com esses momentos, porque é muito importante. Nós mulheres, nós já temos uma certa dificuldade de celebrar as nossas vitórias, né? E a mulher preta mais ainda, porque ela tá tão acostumada à luta, à guerra, à batalha, que muitas vezes ela esquece ao longo do processo o quão importante é celebrar as suas vitórias, né? E esse evento é pra isso, é pra gente celebrar as vitórias das mulheres pretas, latino-americanas, caribenhas e todas as mulheres, né? Porque eu, como uma família multirracial que também passo por uma construção diária com a minha filha, né? De empoderamento, de tantos enfrentamentos, que o mundo tá repleto, né? E nós somos miscigenados no Brasil, né, Michela? Muito. E olha, a gente nem se dá conta de um quanto, tá? Nós acabamos de chegamos essa madrugada da República Dominicana, onde esta data foi criada, inclusive, há 34 anos atrás, depois de um movimento muito forte feminino, né? Lutando por esses espaços, por essa liberdade, por essa representatividade. E foi muito impressionante, porque lá tu tem uma população extremamente pura, negros puros, Sim. todos são negros, assim, nós éramos as exceções, e isso foi muito importante pra minha filha viver esse momento. Olha, por exemplo. É incrível, Né? assim. E é uma força, né, Rubi? Sim. É uma força, assim, de batalha mesmo, pra conquistar os E tu espaços. sabe, Michela, que nós sentimos, né, que precisa de mais mulheres como você, entendeu? E claro que a gente sabe que tem, nós honramos, mas quando tu vai num palco e tu chega e fala, né, como tu acabou de falar ali, é assim, é algo como se a própria espiritualidade estivesse falando, calma, entendeu? É isso mesmo. Tem uma luz, né? É isso mesmo, e estamos caminhando, tá? Eu quero deixar aqui, tá, gente, porque
o atendimento daqui, a organização, não é só aquilo que a gente vê ali nos stories, não, é muito mais, gente. Um atendimento, uma organização, um local lindo. Se você quer vir fazer seu evento aqui, você nem precisa ter dúvida, porque eu fiquei impressionada com o atendimento, com a organização e com a beleza, né? Mas eu vou te falar, o grande diferencial da nossa empresa são as pessoas. Não é à toa que o meu espaço é o que é. Com certeza. Porque as pessoas que fazem parte do meu time, o meu time é fantástico. Eu cheguei ontem à noite, né? Então, assim, as minhas meninas, elas cuidaram de tudo com a Cleusi, para que tudo acontecesse. O atendimento, eu falei, né? Cuida dela como a nossa melhor cliente. E foi, né, de fato. Porque é isso, a gente precisa merecer. O ano passado eu tava no evento também, como tu também tava. Sim, na primeira edição. E foi muito legal, para mim foi um impacto muito grande, 120 mulheres empreendedoras, pretas maravilhosas, né, seguras e fortalecidas e se conectando, foi incrível para mim viver aquela experiência. E hoje, né, tu receber aqui mais de 200 mulheres, né, Michelle? Quase 250 a gente tem hoje. Quase 250 mulheres aqui, né, empreendedoras, num ambiente incrível e atendimento, porque hoje em dia um bom atendimento, a excelência no atendimento é ouro em pó. Então, para quem vem de fora, quem é daqui também tem que conhecer, e quem vem de fora, né, que a nossa cidade é turística, tem que conhecer. O que significa hoje celebrar para avançar para você? Olha, o celebrar para avançar é uma conexão. Foi através das conexões com as mulheres pretas que eu entendi, né, a importância e a dimensão da cultura e da força e do respeito que a gente constrói no dia a dia juntas. Essa construção pela liberdade, por ocupar mais espaços. E foi através da Sabrina, como eu falei ali há pouco, né, uma conexão com uma mulher preta que me auxiliou muito no momento de fragilidade da minha família, que trouxe a Cleusi, que também se colocou à disposição para ajudar, né? E eu falei para ela, eu vou fazer por ti tudo que eu puder sempre, né? Porque eu acho que é isso, a gente dar as mãos e nos auxiliarmos. E quanto mais longe a gente chegar, mais a gente tem que auxiliar outras, trazer junto outras. Eu acho que essa, né, é a nossa maior missão. Nós vamos muito mais longe e mais rápido, né? Muito E eu mais. quero te agradecer, tá? Isso é muito importante, nunca para, nunca deixa de fazer. Isso é muito importante. Para minha ancestralidade, né? Para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 20, uma de 8. Isso é muito importante. Eu nunca tive problema de estar em locais, né, que eu sei que eu posso estar e mereço. Mas a gente sabe dos olhares, a gente sabe, né, que muitas vezes é minoria. Então, isso aqui é um destravar. Com certeza. E é sobre isso, né? Muita coisa foi falada aqui hoje, Sim, né, Rubi? com Foi certeza. muito, muito rico. Mas é a mesma questão que a gente falou do colarinho, né? O teste do colarinho. Quantas vezes a gente chega em ambientes que a gente tem acesso, mas que nós somos os únicos, né? Não sou preta, mas me considero com alma preta, né? Porque vem com uma bagagem. É esse sentir que nós precisamos. Exatamente. Então, esse senso de empatia é muito necessário. O branco precisa entender a dimensão, de fato, né, da importância desse apoio. Tem que ser um aliado. Não basta só não ser racista, você tem que ser antirracismo. Não basta só você ser uma pessoa empática, você tem que ser uma pessoa aliada à causa negra, né? Tem que haver movimento, tem que haver, de fato, atitude, senão as coisas se perdem ao longo do processo, né? Bom, já dá pra perceber que a deusa tem uma essência feminina gigante, né? Porque esse feeling dela aí, essa sensibilidade, né? Trazendo esse evento. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, a última pergunta pra ti. Como tu traz essa tua essência, essa tua amorosidade, essa tua feminino pro empreendedorismo feminino? Olha, eu trabalho com sonhos. Do teu jeitinho, né? Sim. Eu trabalho com sonhos e trabalho com noivas, né? Então, no dia mais especial da vida delas. Então, a gente busca sempre se conectar com o amor, que eu acho que a fonte do amor é feminino, né? Nós somos mães, nós somos mulheres, a gente gera vida. Então, eu acho que a força da mulher, ela vem do amor. Quanto mais a gente ama, mais linda, mais mulher, mais feminina a gente fica. E a gente sente essa vibração, eu sinto essa vibração, essa energia, né? Aqui da Michela já. E, gente, assim, ó, incrível. Venham que vocês vão vibrar numa das mais altas frequências aqui, né?
em todos os sentidos, no alto, né? É isso que a gente buscou oferecer aqui hoje, né? Incrível, e é isso que a gente se incrível. propõe a fazer cada vez que a gente participa de um momento Parabéns, especial. nós estamos no né? meio do evento, não estamos nem indo pro final e já tá tudo maravilhoso. Que bom, eu fico muito feliz. Michelle. E é sobre isso, sabe? Porque foi o que eu falei pra Cleusa ano passado. O trabalho que ela fez o ano passado de reunir 120 mulheres foi um trabalho Hércules, né? Porque ela sozinha, com 2 bracinhos, ela foi, cavou até ela conseguir, né, proporcionar aquele evento. Mas eu questionei pra ela naquele ano, eu falei, por que a gente não tá naquele auditório principal? Ela foi truncada. Por que a gente tá aqui numa salinha pequenininha escondida? Isso é apoio de fato? Não é isso. Eu falei pra ela, vem comigo que eu quero que a gente possa oferecer pra essas mulheres o melhor, né? O que a gente oferece de fato com o coração. E foi isso que a minha empresa, né, buscou aqui abraçar todo mundo hoje. Acho que essa é a principal ação. Gratidão, assim, ó, mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por tudo isso, né? E muito mais. E que eu tenho certeza é a 2ª edição e que vão vir muitas outras aqui, tá? Michela, obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece todo o carinho. Estamos aqui no grande dia do Celebrar para Avançar com essa deusa maravilhosa, né, Cleusa, que nos proporcionou esse evento incrível na Casa do Alto da Lagoa, celebrando o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. E americana, né? Não vamos esquecer aí das outras deusas. Sim, todas incluídas. Esse é o Muito propósito. rápido aqui, direto no Deusa Pod. Nós que, né, acompanhamos tudo. Como tá o coração? Então, neste momento, transbordando e entendendo que a gente pode e a gente deve fazer esses movimentos. Tá muito lindo. Primeiro, eu quero te agradecer também por todo esse envolvimento. O que eu digo, esse evento é uma construção coletiva. A gente inicia, mas se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver outras mulheres junto com a gente não vai muito longe. Então, agradecer esse teu movimento, também agradecer essa tua participação e todo esse esforço para que esse evento hoje fosse essa realidade. Imagina, também. É um prazer, assim, né? E uma gratidão imensa de uma oportunidade num espaço incrível, com tantas mulheres vibrando em alta frequência, né? Com tantos temas que acontecerão ali. Cleusi, hoje, né, é a 2ª edição do Celebrar para Avançar. O que você pode nos falar, assim, porque simplesmente dobrou, né? Dobrou e, assim, a gente está entendendo que não é que foi pouco, mas, assim, que precisa mais. Então, a ideia é que a gente continue alimentando, continue reverberando para que no próximo ano a gente possa estar aqui com mais mulheres, né? Pensando aí na capacidade, ocupar toda a capacidade que a gente tem, porque realmente, assim, para mim, eu vou dizer que eu imaginei uma coisa, mas eu tô maravilhada do quanto a gente é possível, o quanto a gente está entregando. Uma última perguntinha rapidinho para concluir. Como você traz a essência feminina para o empreendedorismo e para os teus negócios? Então, a essência feminina, na verdade, assim, o empreender é nato da mulher, né? O feminino, ele empreende a todo momento, porque a gente tem que dar conta de muita coisa. É bom, e não é porque, infelizmente, a gente acaba sempre tendo que equilibrar muitos pratos. Tem que resgatar essa mulher, né? Isso, mas assim, ao mesmo tempo ele é recompensador, porque a gente sabe da nossa capacidade, do nosso potencial. Então, o empreender feminino, a nossa potência feminina é isso, é um poder de transformação. E a gente está a todos os dias, a todo momento, em todas as situações transformando. Parabéns pelo evento, tá? Fiquem atentas aí para a 3ª edição, que quem não veio perdeu. E agora, gratidão a essa deusa maravilhosa. Eu vou deixar ela aí, porque tá todo mundo chamando ela lá. Obrigada. Obrigada. Deusas maravilhosas, estamos direto do Deusa Pod aqui, no Celebrar para Avançar, e hoje com uma convidada. Olha o nome do empreendimento dela, Onça Arteira. Adoramos. E olha aqui, olha o que ela fez para Pimenta Rubi, a Deusa Pod. Essa caneca maravilhosa, incrível do Pod. E toda essa construção aqui, né, do nosso cenário. Deusa, conta pra gente como é empreender para você, tu uma empreendedora afro, né? Como é a tua vida, resumidamente, rapidinho aqui, deixa o teu recado. Então, empreender atualmente no nosso mercado tem sido um desafio,
mas muito gostoso, pois estar trabalhando com o nosso público, colocar também ideias e a minha criatividade, estar explanando isso para todo mundo, eu acredito que faz com que a gente se sinta realizado. E o meu principal objetivo é mostrar para todas as pessoas que, através do meu trabalho, eu consiga criar algumas coisas mais memoráveis e também que sejam inesquecíveis. Deusa, como você traz a essência feminina para os seus negócios? Então, como é o tempinho aí para ser mulher, né? Então, é corridinho, mas a gente sempre deixa um tempinho para, no caso, se cuidar. Até porque, sendo filha de Oxum, do jeito que eu sou, não tem como não se cuidar, né? Primeiro a gente tem que se amar. Autoestima, né? Primeiro tem que se amar para poder amar outras pessoas. E eu acho que é isso que prevalece. Ok. Fala um pouquinho do teu negócio, né? E como as pessoas podem carregar aqui um significado, né? Através dessa caneca. Então... E espalhar aí amor e lembranças, né? Claro, acho que isso surge também através do nome, que também seria da Onça Arteira Sublimáticos. Levar um pouquinho de mim para cada pessoa que adquire o meu produto é muito significativo. Inclusive, quando alguém olha ou quando alguém adquire esse produto, faz com que eu me sinta realizada. Então, tudo que for criado pelo Onça Arteira Sublimáticos tem um pouquinho da gente, tem um pouquinho da minha história, e eu acho que isso é perfeito para mim, é muito significativo e eu me sinto realizada. Ai, que bom. Bom, é isso, Deusa. Gratidão pela tua presença. Obrigada. Vai, aproveita, né, o evento. O que tá achando do evento? Ah, eu tô amando, né? Só gente preta maravilhosa, né? Dá licença, né? É a nossa galera. Então tá bom. Agora, com uma entrevistada maravilhosa, Deusa pode direto de celebrar para avançar no Alto da Lagoa, ao vivo. Ela, que é uma deusa babadeira, Rosa, produtora de eventos. Conte-nos pra nós como tá o coração aí, como é pra você estar nesse evento hoje. Eu quero aqui primeiro agradecer, né, a deusa maravilhosa pelo convite de participar do podcast dela. Meu coração tá bem quentinho, né? Eu acho que a gente tá em um evento que promove ali a união, a celebração de mulheres negras. É sempre importante estar e eu fico feliz sempre em participar. Deusa, você como empreendedora, né, feminina, hoje, quais são os desafios dessa mulher, né? Você não é daqui, empreende aqui. Sabemos que temos muitas portas, muitos espaços, né? Isso. Eu sou de Salvador, vim empreender em Florianópolis, né? Mas o meu maior desafio foi conhecer o mercado local. Apesar de ter uma vasta experiência na área de eventos em Salvador, quando eu me vi aqui, eu me vi totalmente perdida. Então, eu tive que recomeçar, eu tive que analisar o mercado para empreender. Então, isso foi um grande desafio. Hoje, como você traz para o seu negócio o seu feminino? Conta para nós aí como é que a deusa faz, né? Qual é o Borogodó? O Borogodó. Como eu estou muito à frente dos eventos corporativos, que são eventos que na maioria das vezes é majoritariamente masculino, né? Então, a minha parte feminina, ela atua mais na contratação das staffs, sendo mulheres, né? Esse é mais o meu direcionamento, e também implementar coisas que levem a participação feminina, nem que seja nos bastidores, né? Então, essa parte do feminino eu levo muito comigo na construção, no desenvolvimento de contratação de mulheres para os eventos. Que bom. Então é isso. Quer deixar tuas redes sociais, Deusa, aqui? Fala um pouquinho do que tu faz aí, né? Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Eu sou produtora de eventos.
atuo em eventos corporativos, mas também possuo um acervo de materiais de locações para eventos. São então, lindos. Paralelo ao meu trabalho com eventos e produção, eu tenho o meu acervo ali de materiais para locações de eventos. Que bom, gratidão, Deusa, por a tua participação aqui, tá? E ter aceitado o nosso convite. Ai, eu que agradeço. Deusas maravilhosas. Estou aqui agora com uma deusa. Olha que eu tô até emocionada, né? Sabe como é que eu tô? Nervosa. Não precisa, não precisa. Com a Ana Paula Xangani, que é uma apresentadora, ela é digital influencer, ela nos leva para várias comunicações e também muitos caminhos. Ana, o que é o Celebrar para Avançar para você? Eu adorei o nome desse evento porque eu sinceramente acho que celebrar ainda é inédito para mulheres negras, né? A gente celebrar, ver mulheres celebrando isso como centro do evento é muito importante. Eu acho que a gente já avançou só por estar celebrando. Então acho que cada vez mais a gente tem que pensar nisso, da gente celebrando, da gente descansando, da gente sendo feliz, da gente sendo próspera, né? se Sendo amando, deusa. vendo coisas positivas, porque isso alimenta mesmo a nossa alma pra gente dar o nosso próximo passo. A luta é grande, a luta continua, precisa continuar. Mas se a gente não tem o nosso momento de respiro, nosso momento de pausa, de celebração, de contemplação das nossas conquistas, é muito mais difícil avançar. Então, eu tô feliz de estar celebrando aqui com vocês, com vocês que estão nos assistindo. Tô feliz de que a celebração é ponto de partida para essa conversa, para esse evento. Eu quero fazer 2 perguntinhas rapidamente, porque tá todo mundo querendo a Ana, né? A Ana, ela traz a força da ancestralidade feminina. E a Deusa Pod e a Pimenta Rubi trabalham essa ancestralidade. Por isso a minha emoção, né? Então, Ana, o que hoje você traz, né? Eu sei, mas eu quero que tu traga aqui para nós, né? Essa tua força feminina, essa essência feminina, tanto para o empreendedorismo feminino e para essa representatividade, né? Eu te ver faz eu sentir cada vez que eu tô mais no meu lugar ainda, eu amo cada vez mais, né? E porque tu é uma deusa, e eu vejo lá falando, graças às deusas, né? Eu falei, opa, não é só eu que tô no mundo das deusas, né? Eu agradeço as deusas o tempo todo, tá vendo? A gente já tava conectada. Cara, eu acho que é fundamental a gente se enxergar, né? Espelho é uma coisa maravilhosa. É com o espelho que a gente entende o que a gente tem de bom, o que a gente não tem de bom também. Sim. Então, quando a gente vê umas às outras, a gente acaba sendo espelho. Eu sempre falo que ninguém anda com um espelho pendurado na cabeça. Então, o nosso espelho geralmente é a outra, né? A outra pessoa, né? É uma pessoa que a gente vê similaridade, que é parecida com a gente. Então, isso é fundamental pra gente estar junto e pra gente se entender como pessoas. Então, pra mim é muito, primeiro que é muito lindo você chamar as pessoas de deusas, né? Uhum. Se colocar a gente nesse lugar. Eu acho que tu vai conseguir, né? Porque muitas vezes eu falo assim, deusa, e a pessoa não se sente, né? Então, assim, isso tá em nós, né, Ana? Muita construção. O divino criador, a criadora, a deusa, né? Porque a gente tem muito de agradecer o pai, que tá tudo bem. Exato. Mas e a mãe? E a mãe, e as deusas e tal. E você perguntou, né, sobre essas mulheres que me inspiram, sobre a força criadora feminina para empreender. Eu acho que ser mulher, né, ainda mais num país como o nosso, a gente tem que, para sobreviver, para viver nesse país, a gente tem que deixar as nossas habilidades muito afiadas. E aí essas habilidades afiadas que a gente desenvolve desde o dia que a gente nasceu até os dias de hoje, elas são ótimas habilidades para se tornarem empreendedoras. Se sentir, né, Ana? Se sentir, e que a gente realmente, além de poder, né, ter esse poder, nós merecemos. Se sentir. E quando a gente fala se sentir, te dá aquela força, aquele ímpeto. Falar, cara, eu consigo. Eu sinto que eu consigo. Quando a gente fala se sentir, parece uma coisa abstrata, mas não é o se sentir de arrogância, mas o se sentir de pertencimento, né, de trazer essa ancestralidade nossa forte. Isso. Parte né, o pensamento que vira ação, né? Quando você empreende, quando você cria, quando você se comunica, é isso, você precisa ter uma ação. Você começa lá no teu quarto, olhando pro teto, pra depois virar alguma coisa. Porque tem pessoas, né, que elas não conseguem, assim, se sentir assim, né? O empoderamento
Mas é isso, né, Ana? É. Para nós hoje é muito importante te receber aqui, principalmente no estado de Santa Catarina. Eu que já morei 12 anos em São Paulo, sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, tu traz essa força pra gente, tá? Eu quero te agradecer, assim. Eu amo ver os teus conteúdos ali, né? E essa força que tu dá ali pro empreendedor indígena, pro empreendedor negro, né? Porque muitas vezes a gente não fala, mas a gente precisa disso sim, de alguém falando ali, né? De alguém falando, vamos levantar, vamos ajudar. Porque o empreendedor, ele tem a sua jornada solo, né? E a mulher mais ainda, né? Porque o solo é as crianças, é a casa, é tudo em cima. E o ser mulher, né? Ana, como tu traz esse feminino pra ti? Porque eu já sei que tua potência brilha aí, né? Mas o que tu diria hoje pra essas mulheres, né? Como trabalhar esse feminino? Estar juntas das suas. Assim, tem muita coisa que a gente desenvolve estando juntas das nossas. Não dá pra ficar sozinho. Sim, você tem razão. O empreendedorismo é solitário, mas tem que caçar outra mulher preta, conversar, falar com ela assim. Deixa eu falar de novo esse caçar, porque pode ser mais... Tem que encontrar outra mulher preta, pedir pra conversar, não ter vergonha de nada, sabe? Se juntar mesmo. É o que a gente tá fazendo aqui agora, porque né? o que acontece? Cria-se uma solitude, né? Se fecha e não abrem-se oportunidades. Não, isso que a Ana falou é celebrar para avançar, é um hábito do sagrado feminino. E dá para perceber que ela vive isso. Tu vive, né, Ana, o sagrado feminino, Eu vivo, né? mas eu sempre acho que o sagrado, né, o empoderamento é algo que você precisa o tempo todo se alimentar. Nunca acaba, assim, você não chega num lugar, é o tempo todo se alimentando, aprendendo novamente. E eu tô aqui nesse evento, eu não venho aqui para entregar nada, eu venho aqui para trocar. Eu sempre venho, trago as minhas bagagens e volto com outras bagagens. É constância, né, Ana? E que a gente não se feche no nosso casulo, né? E esteja com outras mulheres, né? É isso. Independente da situação, do momento que a gente tá, a gente sempre vai se nutrir uma com as outras, né? Sem dúvida, é por isso que, assim, a gente tem que estar junto, o resto acontece. É Deus, é muito Deus. Eu tô muito feliz, né, da Deus estar aqui nessa deusa incrível. Gratidão, Ana, pela tua energia, né, por tudo que tu nos ensina e traz pra nós. Eu te agradeço, obrigada pela entrevista, boa sorte, obrigada pelo carinho, né? Imagina.